Olá pessoal, tudo bem? Dando início ao nosso PET volume 5, falaremos sobre o que é o universo. Bem, o que é o universo? Na astronomia, o universo corresponde ao conjunto de toda a matéria e energia existente. Ele reúne os astros, como planetas, cometas, estrelas, galáxias, nebulosas, satélites, dentre outros. É um local imenso e, para muitos, infinito. Note que do latim a palavra universum significa todo inteiro, ou tudo em um só. O cosmo é tudo que existe, sempre existiu e sempre existirá, segundo Carl Sagan. De longe, essa é a melhor forma de dizer o que é o universo. De uma forma mais crua, o universo é tudo o que influenciou o passado, o presente e influenciará o futuro, seja com matéria, planetas, estrelas, luas, gravidade e tudo. Entretanto, essa lógica sugere que caso exista outro universo, ele não poderá ser encontrado, pois o nosso não o influenciou. Caso exista ou não outro, o nosso já é bastante bonito e intrigante, além de ser bastante complexo. De uma forma geral, o universo é formado por galáxias, estrelas, nebulosas, planetas, satélites, cometas, asteroides e radiações, e outras coisas mais que ainda não descobrimos. A matéria escura, por exemplo, é uma forma de matéria que não se comporta com a matéria comum, mas existe. Faz parte dele com toda a sua particularidade. A teoria e o modelo científico e cosmológico mais aceito sobre a origem do universo é a chamada teoria de Big Bang. Nele, ocorreu uma grande explosão cerca de 14 bilhões de anos atrás, originando assim diversos corpos celestes e ainda o conceito de espaço e tempo. A partir daí, o universo se expandindo cada vez mais, de forma que foi se resfriando, dando origem aos diversos astros. Alguns cientistas o consideram infinito e apontam para a existência de outros universos. Vários cientistas, como Albert Einstein, dedicaram grande parte de suas vidas para tentar decifrar o universo. Destes estudos saíram 4 modelos. O modelo estático, esse modelo aborda o chamado princípio cosmológico, que diz que o universo tem o mesmo aspecto para qualquer observador. A única coisa que difere são suas características locais. Este modelo admite também que o universo sempre teve a mesma conformação, sem nunca mudar ou evoluir. Logo, esse modelo caiu em desuso por conta das pesquisas posteriores que mostram justamente o contrário. O segundo modelo seria o modelo estacionário. Após a observação constarem que o universo está em expansão, o modelo estático acabou sendo totalmente descartado. Assim, foi desenvolvido o princípio cosmológico perfeito, que diz que o universo tem o mesmo aspecto para qualquer observador em qualquer instante do tempo. Ou seja, o universo é o que sempre foi e a matéria teria surgido de forma espontânea. O terceiro modelo é o modelo expansivo, né? Foi desenvolvido após a observação das diferentes de cores, de luzes que as galáxias emitem e que acabam chegando até nós. Através dessa observação, constatou-se que as galáxias estão se afastando, consequência da expansão do universo. A lei de Hubble, formada pelo astrônomo Edwin Hubble, diz que quanto mais longe uma galáxia se encontra de nós, mais rapidamente ela se afastará de nós.
Temos também o modelo cíclico, né? Nesse modelo cíclico fala sobre uma possível contração do universo. Diz que caso a massa do universo seja maior do que um valor crítico, a gravidade será suficientemente grande para frear de forma gradativa a sua expansão. Assim, entrará em modo de contração. O que há mais no universo? Bem, temos vários corpos também que compõem, são elementos que formam o universo, né? Exemplo, temos as estrelas, né? São esferas de gás compostas principalmente de gás, hidrogênio e hélio, se encontra a uma temperatura altíssima. Temos aglomerados, né? Sistemas com muitas estrelas que podem ser abertos ou galácticos ou globulares, né? Temos também nebulosas, né, que são regiões entre as estrelas e aglomerados formadas por gases e muito densas. Temos galáxias, né, que é um conjunto em que estamos. Galáxias são conjuntos de estrelas, planetas, aglomerados, nebulosas, poeiras e gases confinados em um pedaço do espaço sideral. Aqui nós temos o sistema solar, para a gente entender melhor como funcionaria o que seria o universo, né? A gente tem uma noção do que seria a nossa galáxia aí. Bem, aqui nós temos a constituição do sistema solar, né? Onde temos o Sol, planetas e seus respectivos satélites, né? Temos os satélites naturais e os satélites artificiais, veremos isso aí posteriormente, os asteroides, cometas e alguns planetas anões aí. Aqui nós temos alguns planetas, né? Os planetas interiores, né? O Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte. Temos o cinturão de asteroides e os planetas exteriores, né? Aqueles que estão após o cinturão de asteroides. Seria Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Planetas, né? Tem uma definição aqui, né? Tem forma aproximadamente esférica, movem-se todos no mesmo sentido à volta do Sol, né? Movimento de translação. Temos a órbita dos planetas dentro do sistema solar, elipses praticamente circulares ou então cloplanares. Os planetas também rodam entre si, né? Próprios em torno do seu eixo imaginário, tem movimento de rotação. Esse seria o movimento que ele realiza em torno do seu próprio eixo, né? Esse movimento realiza-se no sentido direto para todos os planetas, à exceção de Vênus e Urano, que rodam no sentido contrário. Temos os satélites, né? Satélites de planetas. Os satélites de planetas ou luas, né? Movem-se em volta dos respectivos planetas, movimento de translação. Também se movem sobre si próprios em torno do seu eixo imaginário. Acompanham o planeta no seu movimento à volta do Sol. A massa de qualquer satélite é menor do que seu respectivo planeta. Lembrando que o nosso satélite natural seria a Lua, né? Temos também o caso de alguns planetas anões, né? Tal como os planetas anões, move-se à volta do Sol, move-se em torno de um eixo imaginário e alguns também têm satélites. Tem essa designação pelo fato de as imediações de suas órbitas não estarem completamente desimpedidas, ou seja, estarem totalmente livres de outros astros, né? Plutão é atualmente designado como um planeta anão, né? Pois não tem as mediações de sua órbita livre. Lembrando que essa denominação foi a partir do ano de 2006, né? Onde Plutão foi denominado planeta anão, né? Aí temos alguns exemplos aqui também de planetas anões, né? Tal como os planetas, movem-se à volta do Sol, movem-se em torno de um eixo imaginário e alguns também têm satélites. No caso, esses satélites naturais, né? Que seriam suas luas, né?
Tem essa designação pelo fato de as mediações de suas próprias órbitas não estarem completamente desimpedidas, ou seja, não estarem totalmente livres de outros astros. A massa dos planetas anões é menor do que a dos demais planetas. Aqui nós temos, para a gente ter uma noção dos planetas anões, né, que nós temos aqui um dos principais. Temos Eris, né, com aproximadamente 2.400 quilômetros. Temos Plutão com 2.306. Tem o Makemake de 1.600 quilômetros. Temos Haumea de 1.500 e Ceres de 975 quilômetros de diâmetro aproximadamente. Falaremos um pouco do Sol, né? É uma estrela de tamanho médio que se encontra em meio à sua vida estável, né? Aproximadamente 5 milhões de anos. A massa do Sol é muito maior do que a do conjunto de todos os outros astros que constituem o Sistema Solar, cerca de 98% da massa do Sistema Solar, né? Em síntese, o Sistema Solar pode considerar-se constituído por 3 zonas, né? Temos as zonas do sistema interno, né? Igual havia falado anteriormente, a esse cinturão, né? Temos o sistema solar externo e, por fim, o cinturão de Kuiper. Os planetas do sistema solar são astros que se movem em volta do Sol e têm massa suficiente para que a sua órbita seja bem definida e livre de outros. São 8 planetas primários do sistema solar que podem ser classificados quanto à sua constituição em rochosos, terrestres ou telúricos. São Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e gasosos ou gigantes gasosos como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Quanto à sua localização em interiores e os 4 primeiros a contar do Sol e exteriores, os 4 últimos, né, estando separados pela cintura de asteroides. Todos os planetas têm movimentos de translação à volta do Sol e movimento de rotação em torno do seu eixo imaginário. Vou falar um pouquinho sobre os planetas do Sistema Solar, de maneira mais aprofundada, né? Seria algumas missões espaciais aí que foram a esses planetas. Terra, né, onde moramos, né? Temos para Vênus aí, Vênus 7, como foi chamada a missão em 1970, né? Temos Magalhães também de 1989, duas, né, de 1989, essa missão. Temos a Mariner 10, que foi a Mercúrio, né, 1974, 1975. Júpiter já foi o Pioneer 10, de 1973, Pioneer 11, 1974. O Voyager 1, 1979, Voyager 2, 1979, Galileu, 1995, Urano, Voyager 2, 1976, Plutão, né, o projeto Pluto Kuiper Express enviou uma sonda em dezembro de 2004 com chegada prevista para 2012 a 2018. Né? Temos também aqui Netuno, Voyager 2 de 1989. Marte, acho que foi um dos planetas onde houve o maior número de missões também, né? Teve o Mariner 4 de 1965, o Viking 1 e 2 em 76, Mars Observer 1993, Mars Pathfinder, algo desse tipo, 1997. Futura missão tripulada pelo homem vai ser em 2020. Temos também Saturno, a missão Pioneer 11, 1979, Voyager 1 e 2, respectivamente, dos anos de 80 e 81, e o Cassini-Huygens, em 2004. Essas são as principais missões
sistema, sistema espacial. Mercúrio, né? Falando um pouco de Mercúrio, né? Chamado também de planeta nu. Mercúrio é o planeta mais interior do sistema solar. Apresenta uma superfície semelhante ao solo lunar. A superfície está ponteada de crateras. Mercúrio praticamente não tem atmosfera. Algumas fotos de Mercúrio, para a gente ter uma noção, né, como seria a superfície lá. Temos Vênus, né, a fornalha, como é chamada, massa semelhante da Terra, temperaturas de 450 graus centígrados, atmosfera 96% de CO2, pressão 90 vezes a pressão da atmosférica da Terra, né? Temos ação de vulcanismo lá, né? Até mesmo por essa temperatura altíssima que se tem lá. A Terra, né, é o planeta da vida, o que nós vivemos, né? Chamado também de planeta Água. Tem abundância de água no estado líquido, temperatura média em torno de 30 graus. Marte, o gelado, né, como é chamado. Água líquida do passado, né? Pressão atmosférica 6 HPa, da Terra é cerca de 1000 HPa, para a gente ter um comparativo, né, dessa unidade de medida. Temperaturas médias negativas, chuvas raras, a pressão e a temperatura da superfície não permite a água no estado líquido. Gelo e neve acumulam-se em especial nos polos. Isso é uma parte do terreno em Marte, para a gente ter uma noção, né, de como seria, por mais que a gente já tenha assistido em alguns filmes, né, que esse seria fotos reais aí da Terra, da superfície de Marte. Ocorre vulcanismo em Marte também, né, dá para calcular de acordo com essa análise geomorfológica dessa superfície. Temos o Monte Olimpo, né, é o maior vulcão de Marte, como ele foi chamado. É o maior do sistema solar até agora, né? O diâmetro dele chega a 620 km, a altura de 26 km, né? A gente tem uma noção. Temos também tempestades de areia em Marte, muito comum, né, acontecer. Tem algumas também semelhanças onde ocorreram alguns cursos d'água lá. Júpiter, né, que é o maior planeta do sistema solar. Apesar de Júpiter ser essencialmente gasoso, as suas luas são corpos rochosos e sólidos como o planeta Terra, cada uma com a sua personalidade. Tá aí mais uma foto de Júpiter. Io, que é uma das principais luas de Júpiter, né? É o local com o vulcanismo mais ativo do sistema solar. Erupção de enxofre, plumas de 140 km de altura. Io é uma das 4 luas de Júpiter, né? Io é uma das, como eu já havia falado, das 4 luas de Júpiter, conhecido como luas de Galileu também, né? Em honra ao seu descobridor que foi Galileu Galilei, ligeiramente maior que a Lua. Io é também a 4ª maior lua do sistema solar. Logo a seguir, a Ganímedes, Titã e Calisto. Esta última e Ganímedes são também luas de Galileu em Júpiter. Mesmo com seu tamanho algo modesto e apesar de estar localizado num local frio do sistema solar, Io é descrita com o que mais se aproxima do conceito de inferno em todo o sistema solar, já que é o local com maior atividade vulcânica do sistema solar. Os seus vulcões chegam a atingir temperaturas à volta de 1700 graus centígrados. Logo, mais quentes que os vulcões da Terra. Acredita-se que também que os vulcões nos primórdios da Terra atingissem temperaturas semelhantes.
a grande concentração vulcânica, né? Aliada à maior concentração vulcânica do sistema solar, a liberação de compostos de enxofre durante a erupção confere a aparência de um mundo de diferentes cores, branco, vermelho, laranja, amarelo e preto. Outras consequências dessa atividade vulcânica consistem na expulsão de matéria e gases que se afastam para centenas de quilômetros de altura. Devido à fraca gravidade, uma parte desse material escapa para o espaço, formando um touro em redor de Júpiter. Europa, né, pode ter um oceano de água líquida sobre a sua superfície fragmentada e gelada. Um dos 4 satélites naturais de Júpiter, Europa é um dos 4 satélites naturais desse planeta, conhecido como Luas de Galileu. É a sexta maior lua do Sistema Solar. Europa foi descoberta em 1610 por Galileu Galilei, recebendo o nome de Europa, a mãe do rei lendário Minos de Creta e amante de Zeus, equivalente ao deus romano Júpiter. Ligeiramente menor do que a Lua, Europa é principalmente feita de rochas de silicato e tem uma crosta de água-gelo e provavelmente um núcleo de ferro-níquel. Tem uma atmosfera tênue composta principalmente de oxigênio. Sua superfície é estriada por rachaduras, enquanto as crateras são relativamente raras. Além das observações de telescópio terrestre, Europa foi examinada por uma sucessão de sondas espaciais, a primeira visitando-a no início de 1970. Saturno, os anéis são formados por 1.000 milhões de partículas de gelo, misturadas com rochas e silicato, algumas de tamanho de um grão de areia e outras chegando a ter 1 metro de diâmetro. Saturno flutua na água. É um planeta de gás. Aqui a gente tem uma noção, né? Saturno, né? E suas luzes, seus satélites naturais, suas luas, né? Podemos listar Titã, Dione, Mimas, Tétis e Rhea. Titã. Saturno tem pelo menos 56 luas conhecidas, das quais a maior é Titã. Urano é um gigante gasoso, um núcleo rochoso, mas sem superfície sólida. A maior velocidade do vento à sua superfície é da ordem de 724 km por hora. O fato mais curioso sobre Urano é que seu eixo rotacional extremamente inclinado, provavelmente em consequência de uma colisão ocorrida há muitos anos, que terá tombado no planeta. Talvez por esse motivo, Urano assemelhe-se a uma gigantesca bola de bowling rolando tombado ao lado durante uma grande parte de sua viagem à volta do Sol. Aqui nós temos alguns planetas e suas características, né? Só a nível de curiosidade, né? Alguns planetas, depois se vocês quiserem dar uma observada aí com relação à distância média ao Sol, em milhões de quilômetros, período de translação, período de rotação, diâmetro equatorial, massa, temperatura de superfície, densidade média da água, número de satélites naturais e a estrutura interna de cada um deles, tá certo? Tem a legenda aí embaixo, se quiserem dar uma observada aí, acho que é importante. Temos aqui os principais luas do Sistema Solar, né? A lua da Terra, que seria uma das grandes importantes aí, né? Temos também as luas de Marte, né? Phobos, Deimos, de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes, Calisto. Temos também as luas de Saturno, né? Mimas, Encelado,
Tétis, Dione, Rhea, Titã, Hiperion, Japeto e Febe. Temos também de Urano, Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia, Oberon, Proteu, Titã e Nereida. Temos também a lua de Plutão, né? Caronte. Asteroides, também chamados de planetas menores, são pequenos pedaços de rochas e metal sem forma esférica que se movem em volta do Sol. Embora haja asteroides por todo o sistema solar, a maioria encontra-se entre Marte e Júpiter, formando a cintura de asteroides. Cintura de asteroides. A maioria dos asteroides corresponderão a planetesimais, né, que não sofreram acreção. Embora possam ser encontrados por todo o sistema solar, a maioria dos asteroides situa-se no cinturão de asteroides, localizada entre as órbitas de Júpiter e de Marte. Aqui nós temos uma imagem onde mostra a colisão de acreção, né? Ou seja, uma colisão que vai acrescentar, né? Alguns asteroides apresentam uma órbita que os aproxima da Terra, pelo que seu estudo é essencial. O satélite NIR foi o primeiro a seguir a órbita de um asteroide, o Eros. Aqui nós temos alguns asteroides, né, para a gente ter com os nomes a nível de curiosidade, né? Falar um pouco sobre os cometas, né, astros constituídos por poeiras, gases que solidificaram e gelo, né? À medida que se aproximam do Sol, uma parte do gelo funde, o gás expande-se e os grãos de poeira soltam-se. Cometa, corpos rochosos gelados com órbitas excêntricas relativamente ao Sol. Temos algumas imagens de alguns cometas, né? Alguns cometas aí também, né? As partes do cometa, né? O núcleo, a cabeleira e a cauda do cometa. São as três partes que tem um cometa. O núcleo fica rodeado por uma auréola de gases que formam a cabeleira. Gases e poeiras empurrados pelo vento originam as caudas que se estendem por milhões de quilômetros. Meteoroides, né, que é dividido em meteoros e meteoritos. Meteoros são fragmentos muito pequenos que ardem completamente ao entrar na atmosfera, muitos deles confundidos com estrelas cadentes, né? Meteoritos, fragmentos maiores que ardem ao entrar na atmosfera também, originando crateras na superfície da Terra. Olha só algumas crateras formadas por meteorito, né? Um meteorito aqui na frente, né? E o meteoro, né? A visão que aparece, né? Para a gente ter uma noção de estrela cadente. Em síntese, os satélites de planetas têm movimento de translação à volta do respectivo planeta, movimento de rotação em torno do seu eixo imaginário e acompanham o planeta no seu movimento em volta do Sol. A massa de um planeta é maior do que dos seus satélites. Os planetas anões são semelhantes a planetas, mas não têm menor massa ou sua órbita não está totalmente livre dos outros, dos astros, né? O Sol é uma estrela do sistema solar, já sabemos disso, né? E é o astro com maior tamanho e massa do sistema solar. O Sol tem movimento de translação à volta do centro da galáxia, Via Láctea, e movimento de rotação em torno de um eixo imaginário. Os asteroides são pequenos pedaços de rochas que se movem em torno do Sol. Na sua grande maioria formam a cintura de asteroides,
né, o cinturão de asteroides, como é chamado também, que se situa entre Marte e Júpiter. Os cometas são pequenos corpos gelados que têm órbita muito alongadas. Quando passam perto do Sol, tornam-se visíveis. São constituídos por núcleo, cabeleira e caudas. Os meteoroides são pedaços de rocha que se movem no espaço interplanetário. Quando caem para a Terra, os mais pequenos chamam-se meteoros e os maiores meteoritos. Falar um pouquinho também sobre a Via Láctea, né? A Via Láctea é a galáxia em que se encontra o Sistema Solar. Ela recebeu esse nome, Via Láctea, ou Estrada de Leite, com o significado dessa Via Láctea, em virtude do seu aspecto esbranquiçado, de aparência leitosa, que pode ser visto em noites de inverno em locais sem nuvens ou poluição. Estima-se que a Via Láctea tenha surgido há milhões de anos, logo após o Big Bang, formando-se a partir de uma única nuvem composta por hidrogênio, hélio e poeira cósmica. Com o passar do tempo, em virtude da variação da gravidade no seu interior, essa nuvem teria se fragmentado e formado várias nuvens, que passaram a se desenvolver de forma independente, originando assim as galáxias, gigantescos sistemas compostos por poeiras, gases, bilhões de estrelas e astros menores, como planetas, cometas, meteoros, etc. Temos alguns elementos da galáxia, né? A galáxia possui o modelo espiral e é constituída por 3 elementos principais: o disco, o borro e o halo. O disco da galáxia é o elemento que define o seu modelo espiral, visto que ele é constituído por vários braços compostos por bilhões de estrelas, poeiras e gases. O borro é a área central da galáxia, possui um formato circular e é formado principalmente por estrelas mais velhas de coloração avermelhada. O halo, por sua vez, é uma estrutura circular constituída por várias estrelas dispersas e aglomerados de estrelas bastante antigas que envolvem toda a galáxia. O universo é tudo o que existe fisicamente, a soma do espaço e do tempo e as mais variadas formas de matéria, como planetas, estrelas, galáxias e os componentes do espaço intergaláctico. Temos a teoria do Big Bang, que é a tentativa da física explicar a origem do universo. De forma bastante simples, ela afirma que todo o universo iniciou-se a partir da singularidade que vem expandindo-se pelo menos há 3,8 bilhões de anos. A galáxia é um grande sistema gravitacional ligado que consiste de estrelas, remanescentes de estrelas, um meio interestelar de gás e poeira e um importante, mas suficiente conhecido componente apelidado de matéria escura. A Via Láctea é uma galáxia espiral da qual o Sistema Solar faz parte. Vistos da Terra, aparece como uma faixa brilhante e difusa de circulação toda a esfera celeste, recortada por nuvens moleculares que lhe confere um intricado aspecto irregular e recortado. Então foi isso aí, pessoal. Uma aula um pouco longa, mas necessária para a gente entendesse um pouquinho sobre o nosso universo aí. Um abraço, até a próxima.